Meus amigos, minhas amigas, vamos realizar um pequeno exercício reflexivo buscando o nosso autoaperfeiçoamento? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E é Santo Agostinho quem responde. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E Kardec prossegue buscando elucidar o questionamento com mais clareza. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E o santo responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Temos aí, portanto, uma fórmula simples que devemos exercitar todas as noites. Muitos de nós ainda temos o hábito de responsabilizar o mundo externo por grande parte do que acontece de errado, consigo ou com os outros, sem pararmos para analisar as reais causas. Na verdade, não nos damos conta de que os nossos piores inimigos estão em nós mesmos e que já é tempo de os reconhecermos. Reflexionemos. Já procuramos escutar Jesus de verdade? Já lemos com atenção as suas belas palavras procurando vivenciá-las? Já abrimos os ouvidos e o coração em busca da única vitória que realmente interessa? A vitória sobre nós mesmos e nossas imperfeições morais? Ou quase nunca as enxergamos e sempre apontamos para o outro? O espírito Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier, nos apresenta elucidativo conto. Ele assim narra: certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? Quero combatê-los, a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. Iam os dois a caminho entre Cafarnaum e Magdala, ao sol rutilante de perfumada manhã. O mestre ouviu e mergulhou-se em longa meditação. Insistindo, porém, o discípulo, ele respondeu benevolentemente: a experiência tudo revela no momento preciso, Pedro. Oh, exclamou Simão, impaciente, a experiência demora muito. O amigo divino esclareceu imperturbável. Para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora às vezes basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. Pedro calou-se desencantado. Antes que pudesse retornar às interrogações, notou que alguém se esgueirava por trás de velhas figueiras erguidas à margem do caminho. O apóstolo empalideceu e obrigou o mestre a interromper a marcha, declarando que o desconhecido era um fariseu que procurava assassiná-lo. Com palavras ásperas, desafiou o viajante anônimo a afastar-se, ameaçando-o sob forte irritação.
e quando tentava agarrá-lo, a viva força, Diamantina risada se fez ouvir. A suposição era injusta. Ao invés de um fariseu, foi André, o próprio irmão dele, quem surgiu sorridente associando-se à pequena caravana. Jesus endereçou expressivo gesto a Simão e obtemperou: Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Recomposto o grupo, não haviam avançado muito quando avistaram um levita que recitava passagens da Torá e lhes dirigiu a palavra menos respeitoso. Simão encheu-se de cólera. Reagiu e discutiu, longe das noções de tolerância fraterna, até que o interlocutor fugiu amedrontado. O mestre, até então silencioso, fixou no aprendiz os olhos muito lúcidos e inquiriu: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? A resposta veio clara e breve: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado a regra sublime neste conflito? Continuou Cristo serenamente. Recorda que, antes de tudo, é indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem. E não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. Mais alguns passos e encontraram Teofrasto, judeu grego dado à vinda de perfumes, que informou sobre certo Zeconias, leproso curado pelo profeta Nazareno, e que fugira para Jerusalém, onde acusava o Messias com falsas alegações. O pescador não se conteve. Gritou que Zeconias era um ingrato, relacionou os benefícios que Jesus lhe prestara e internou-se em longos e amargosos comentários, amaldiçoando-lhe o nome. Terminando, o Cristo indagou-lhe: Pedro, quantas vezes perdoarás a teu irmão? Até 70 vezes 7, replicou o apóstolo humilde. O amigo celeste contemplou-o calmo e rematou: a dureza é um carrasco da alma. Não atravessaram grande distância e cruzaram com Rufo Gracos, velho romano semi-paralítico, que lhe sorriu, desdenhoso, do alto da liteira, sustentada pelos escravos fortes. Marcando-lhe o gesto sarcástico, Simão falou sem rebuços. Desejaria curar aquele pecador impenitente a fim de dobrar-lhe o coração para Deus. Jesus, porém, afagou-lhe o ombro e ajuntou: por que instituiríamos a violência no mundo se o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? E ante o companheiro desapontado concluiu: a vaidade é um verdugo sutil. Daí a minutos, para repasto ligeiro, chegavam à hospedaria modesta de Aminadab, um seguidor das ideias novas. À mesa, um certo Zadias, liberto de Cesareia, se pôs a comentar os acontecimentos políticos da época. Indicou os erros e desmandos da corte imperial, ao que Simão correspondeu, colaborando na poda verbalística. Dignatários e filósofos, administradores e artistas de além-mar sofreram apontamentos ferinos. Tibério foi invocado com impiedosas recriminações. Fim da animada palestra, Jesus perguntou ao discípulo:
se acaso estiver alguma vez em Roma. O esclarecimento veio depressa, nunca. O Cristo sorriu e observou. Falaste com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse privado intimamente. Em seguida acrescentou: estejamos convictos de que a maledicência é algoz terrível. O pescador de Cafarnaum silenciou desconcertado. O mestre contemplou a paisagem exterior, fitando a posição do astro do dia, como a consultar o tempo, e voltando-se para o companheiro invigilante, acentuou bondoso: Pedro, há precisamente 1 hora procurava situar o domicílio de nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E sorrindo finalizou: dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. O Espírito Emmanuel, no livro Alma e Coração, corrobora esse conto dizendo: urge olhar para dentro de nós de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles de que não nos podemos afastar facilmente, por se nos alojarem no cerne da própria alma. Dentre eles, os mais implacáveis são o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo vejamos as necessidades daqueles que mais amamos. O orgulho, que não nos permite acolher a luz do entendimento, arrojando-nos a permanente desequilíbrio. A vaidade, que nos sugere a superestimação do próprio valor, induzindo-nos a desprezar o merecimento dos outros. O desânimo, que nos impede aos precipícios da inércia. A intemperança mental, que nos situa na indisciplina. O medo de sofrer, que nos subtrai as melhores oportunidades de progresso, e tantos outros agentes nocivos que se nos instalam no espírito, corroendo-nos as energias e depredando-nos a estabilidade mental. Também Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, relata que os maravilhosos ensinamentos que Jesus havia proferido no Sermão da Montanha inquietaram um homem nobre de Cafarnaum chamado Bartolomeu, que acercou-se de Jesus e queria saber quais os piores adversários do ser humano. Continuo ouvindo sem parar o vosso verbo brando e sábio, cantando-me na acústica da alma e delineando-me roteiros fascinantes, dizia Bartolomeu a Jesus. E perguntou ao mestre, então, quando se travaria a batalha contra esses inimigos e quais as armas a serem usadas. Jesus, cheio de compaixão, respondeu: eu te direi que esses inimigos se encontram dentro de cada um e ali trabalham pela infelicidade do ser. Todos os indivíduos apontam esses inimigos fora deles mesmos, supondo que as aflições vêm de fora de outras pessoas, e então tornam-se rebeldes e vingativos. O mais impiedoso de todos os inimigos é o egoísmo, devorador de alegrias alheias. Há também a avareza, a inveja,
a maledicência, o ódio, o ciúme, a ambição desmedida, o ressentimento. E concluiu Jesus: a luta para vencer esses inimigos deve ser travada no campo da consciência, transformando as tendências inferiores, adotando uma conduta rica em misericórdia, compaixão, fraternidade e caridade. Nada mais precisava ser dito. Bartolomeu entendeu quais eram os grandes adversários do ser humano e como poderiam ser combatidos. Portanto, irmãos, irmãs, no silêncio da noite, quando formos buscar o nosso repouso, demos um olhar para o nosso interior. Viajemos um pouco para o nosso íntimo e também comecemos essa luta íntima, nos renovando e nos reconectando com o bem, com o amor, com o Pai. Não é fácil, mas é necessário para a nossa ascensão moral e espiritual. Como nos esclarece Jesus, as armas de que necessitamos para alçarmos voo em busca da nossa angelitude devem ser a misericórdia, a compaixão, a fraternidade e a caridade, sem nos esquecermos de que a caridade é o amor em ação. Que Jesus nos abençoe e ilumine as nossas consciências. Que assim seja.